E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então ao último vídeo desse produto educacional, que eu trouxe como título Potencialidade de práticas avaliativas por meio da oralidade. E nesse último vídeo eu quero apresentar para vocês então a minha visão hoje, após toda essa pesquisa realizada, após eu trabalhar com os alunos no decorrer desses anos, desde 2021, quando eu entrei como aluno externo, e pude depois ingressar como aluno regular do programa PPG-MAT. O que eu posso concluir então? Estou finalizando com uma nova visão. Eu posso dizer assim que toda essa pesquisa mudou muito meu ver a avaliação. Hoje eu a vejo de uma forma totalmente diferente da que eu via enquanto aluno de ensino médio, enquanto aluno do curso de graduação, onde eu apresentei para vocês algumas frustrações que eu tive, e também diferente de como eu entrei, porque abriu muito minha mente para novas possibilidades de estar promovendo o ensino e a aprendizagem em sala de aula, tá? Gostaria de apresentar para vocês então esse novo olhar. Esse é um outro olhar para a avaliação. Eu coloquei aqui estudar sobre a avaliação da aprendizagem matemática permitiu uma nova visão em relação às possibilidades de sua relação com o ensino e aprendizagem. Essas novas possibilidades que eu tento trazer na minha dissertação, essas práticas avaliativas, não simplesmente um único momento, mas o professor acompanhar todo o processo de construção do conhecimento do aluno. Esse é um momento de estar avaliando. É a sala de aula, é a discussão, é o debate. Então, essa nova visão trouxe para mim, eu imagino, um crescimento muito grande dentro das pesquisas que eu fiz, com as orientações da professora Marcele. Eu pude muito bem ver a diferença que tem de quando eu entrei no programa e agora que eu estou saindo desse programa, que para mim foi tão enriquecedor. Então eu quero aqui, pessoal, responder a pergunta que eu trouxe lá no início, no primeiro vídeo, que eu coloco na minha dissertação como questão de pesquisa. O que pode ser evidenciado de práticas avaliativas em aulas de matemática, organizadas em um contexto que considera a oralidade enquanto meio de socializar ideias e construir conhecimento? E para responder essa pergunta, eu trouxe então as potencialidades, as principais, porque são muitas outras que eu apresento na minha dissertação, mas eu trouxe algumas que eu considero as principais para responder essa pergunta, tá? A primeira potencialidade é essa, ó. Práticas avaliativas por meio da oralidade permitem serem reconhecidas ou desenvolvidas características como liderança, eloquência, presença de palco, criatividade, desenvoltura em se expressar. Foi perceptível isso em cada prática avaliativa que foi passando, desde a professor por um dia, videoaula, mãos à obra, tarefas em um seminário. Você vai percebendo que aquele aluno ele vai desenvolvendo uma maneira de falar diferente à frente do público, criatividade, um relacionamento melhor com os colegas, com o professor, ele consegue questionar melhor. Então, são algumas características que foram desenvolvidas e eu pude perceber isso nos meus alunos. O professor ele pode regular o ensino e aprendizagem das turmas envolvidas e assim dar continuidade nos conteúdos com feedback imediato. O professor consegue verificar o que o aluno sabe ou o que ele está com dúvida na fala do aluno, durante o diálogo que ele está tendo com o professor, com o colega, é um feedback imediato que ele tem. Então, essa é uma potencialidade que eu percebo que para o professor de matemática é muito interessante, porque o professor muitas vezes ele quer dar prosseguimento no conteúdo, mas às vezes através de um diálogo que o aluno tem em sala de aula, o professor pode regular para ver, bom, será que esse aluno está com dificuldade nisso? Não tem como eu passar para frente nesse conteúdo. Então, ele pode sanar a dúvida do aluno ali, ele pode, talvez, realizar uma prática avaliativa onde os alunos vão interagir e dentro dessa interação eles vão acabar discutindo e o aluno vai sanando essas dúvidas para que ele possa dar prosseguimento no conteúdo, assim como aconteceu lá no videoaula. Eu precisava do conhecimento de geometria plana para seguir para o conteúdo de geometria espacial.
Outra potencialidade observada é o comprometimento do aluno em se aprofundar em um determinado tema para ser capaz de argumentar a respeito. Você deve se lembrar do que eu falei nas tarefas em um seminário, daquela aluna que conseguia dialogar de forma inteligente, aprofundando, e eu ia dialogando com ela e ia perguntando coisas além, baseado na resposta que ela me dava. Ou seja, ela teve um aprofundamento de conteúdo, ela assimilou muito bem o conteúdo, e isso fez com que eu tirasse como uma das principais potencialidades e registrar aqui para que você possa tomar esse conhecimento e ver que se você for aplicar uma prática avaliativa, com certeza você também vai conseguir perceber isso. O aluno, quando ele tem esse comprometimento, ele consegue aprofundar o seu conteúdo de matemática, ele consegue ter um diálogo melhor com o professor, uma interação melhor. As intervenções no momento da realização permitem compreender o raciocínio do aluno. É nesse momento da intervenção, na hora que você pergunta algo sobre aquilo que ele falou, que você consegue ver até aqui o aluno sabe. O aluno consegue ir um pouco além. O raciocínio que ele usou para resolver essa tarefa, esse problema, foi esse, através da fala do aluno. O professor vai intervindo e ele vai respondendo, e o professor vai tendo esse diagnóstico em sala de aula. Outra potencialidade observada é a forma espontânea com que os alunos se expressam. E isso comprova que as práticas são resistentes ao plágio, porque os alunos eles falam de maneira espontânea, eles falam à sua maneira, e não é uma forma decorada. Muitas vezes, numa prova tradicional, o aluno acaba decorando e coloca no papel exatamente com aquelas palavras que muitas vezes ele nem conhece, né? Então, a forma espontânea com que é vista, com que é tida uma prática avaliativa por meio da oralidade, faz com que seja resistente ao plágio. O aluno vai falar o que ele realmente sabe. Outra potencialidade, os alunos podem trabalhar em grupo, comunicando, dialogando, realizando trocas de estratégias e ideias, assim como aconteceu nas mãos à obra, onde os alunos eles tinham que elaborar um problema, dialogando, eles vão construindo conhecimento, aquilo que um aluno não sabe instrui o outro. Então, a gente consegue perceber uma potencialidade muito grande nesses momentos em grupo. E eu quero deixar aqui, então, 3 bons conselhos para os professores que querem utilizar dessas práticas avaliativas por meio da oralidade em sala de aula. Primeiro, não tenha medo de tentar algo novo, não tenha medo de sair do padrão. Você talvez pense assim, vai dar muito trabalho fazer essa prática avaliativa, vai talvez gastar um pouco de tempo a mais. Pode ser que sim, mas os resultados que você consegue colher, os resultados que você consegue perceber durante aquela prática avaliativa, porque o resultado é imediato, você consegue perceber na hora ali, são muitos, tá? São muitas potencialidades, então vale muito a pena essa dedicação nossa, sempre priorizando a construção do conhecimento por parte do nosso aluno, dos nossos alunos, da turma em que a gente está atuando como professor. Faça seus alunos falarem. É o segundo item, o segundo conselho que eu coloquei ali. Faça os alunos falarem. Dialogue com seus alunos. Coloque tarefas, coloque problemas para que eles possam responder oralmente essas questões. O fato de você fazer com que esses alunos, com seus alunos falem, você está incentivando o aluno a ter uma participação mais ativa dentro do contexto de sala de aula, a mostrar o conhecimento por meio da oralidade, desenvolver comunicação, desenvolver interação. Eu lembro que essa frase, eu quis colocá-la e foi de propósito, porque foi um professor, em um evento que eu participei ainda quando aluno, no primeiro ano que eu estava cursando o mestrado, o PPG Mate, eu lembro que eu participei de um evento e eu fui apresentar um artigo e um dos professores lá, ele disse assim, faça os alunos falarem. Ele gostou muito, eu fiquei muito feliz de ele gostar do tema e ele falou, realmente, os professores devem fazer seus alunos falarem. Os alunos devem ter uma participação maior em sala de aula, dialogando, expondo suas ideias, ter um pensamento crítico a respeito do que a gente fala em sala de aula, do que a gente apresenta para eles, né? E aproveite o processo de crescimento dos seus alunos. Aproveite cada momento em que ele dialoga com você, que ele questiona você dentro daquela prática avaliativa, quando ele te chama na carteira, quando ele pergunta alguma coisa, questione, vá a fundo, comece a indagar o aluno para ver até onde ele sabe. Você consegue perceber o que tanto teu aluno sabe
quando você vai perguntando, questionando, uma hora ele não vai saber te responder. Daí você conseguiu regular o ensino do seu aluno, você consegue perceber. Então, daqui para frente eu tenho que pegar com mais dedicação esse aluno, eu preciso trabalhar melhor esse aluno nessa etapa do conhecimento dele. Então, é interessante que a gente aproveite cada processo, tá bom? E por fim, entende-se que essa pesquisa pode contribuir para saberes docentes daqueles que entendem e querem uma nova perspectiva na avaliação, considerando ainda que essa pesquisa pode gerar frutos em sala de aula e mais potencialidades para os professores. É isso que eu acredito, que todos esses vídeos, todas essas práticas, tudo que eu pude pesquisar possa contribuir para mais professores também terem bons resultados e terem uma nova visão a respeito de avaliação, assim como eu tive. Não olhando para a prova oral como um momento de fazer com que o aluno sofra, mas um momento de você poder, junto com ele, dialogando com ele, através de práticas avaliativas, perceber o quanto ele sabe de um determinado conteúdo que você mesmo explicou, tá bom? Eu agradeço a tua atenção durante todos esses vídeos, agradeço a minha professora Marcele pelas orientações, pelas incansáveis orientações, pela paciência, por todo esse acompanhamento durante todos esses anos de mestrado, de pesquisa. Agradeço a todos os professores do programa PPG Mate que me acompanharam, os professores que eu não tive o privilégio de ter aula, mas que eu podia acompanhar o trabalho deles, e eles também acompanharam como aluno. Eu agradeço, muito obrigado, e eu espero que realmente vocês possam aproveitar de tudo isso e ter bons resultados. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.